É impossível pensar na economia global atualmente sem levar em conta a existência da China e o que vem acontecendo neste país. A China é sem dúvida um dos maiores, mais populosos, mais ricos e poderosos países do mundo. A economia chinesa tem avançado a todo vapor, registrando crescimentos sucessivos em seu produto interno bruto, com média de 9% ao ano. Saiu da condição de um país pobre e agrário para uma economia industrial e de serviços, com um PIB de 14,7 trilhões de dólares, tornando-se a segunda maior potência econômica do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos. Para entender como a China se tornou uma potência mundial, vamos voltar para o século passado. A população chinesa, do início do século XX, passava por intensas dificuldades econômicas, que pioravam cada vez mais. É aí que entra um líder guerrilheiro comunista chamado Mao Tse-tung. Mao Tse-tung começou a mobilizar as populações camponesas atraídas pela promessa do uso coletivo das terras e a criação de um sistema político igualitário. A China imperial havia sido marcada pelas imensas diferenças econômicas e sociais. Por isso, muitos chineses viram em Mao Tse-tung e no comunismo a promessa de maior igualdade. Contando com o apoio dos camponeses, Mao Tse-tung criou o Exército Vermelho, que entre os anos 30 e 40 lutou contra o governo chinês. Após esse período de batalhas, os comunistas dominaram Pequim. Em 1949, Mao Tse-tung foi aclamado como novo líder da República Popular da China. Uma vez no poder, o líder comunista deu início a uma série de mudanças profundas, que levaria essa nova China a enormes conquistas, mas também a enormes desastres. O primeiro plano quinquenal ocorreu de 1953 a 1957 e tinha como objetivo impulsionar a industrialização da China. A produção de aço nesse período quadruplicou, de 1,3 milhão de toneladas para 5,2 milhões de toneladas. A produção agrícola também aumentou, mas não conseguiu acompanhar a produção industrial. Para o Partido Comunista Chinês, isso não era nada bom. Para se alcançar o desenvolvimento, a produção de aço e a produtividade agrícola deveriam acontecer de forma conjunta. Com isso, iniciou-se, de 1958 a 1962, um grande plano ambicioso chamado Grande Salto Adiante. Com esse programa, Mao Tse-tung impôs uma profunda e radical reforma agrária em toda a China, por meio de um sistema agrícola comunitário. A Comuna Popular foi estabelecida durante o período desse plano com o objetivo de superar o Reino Unido e os Estados Unidos em termos de produção de aço. Além de mobilizar os camponeses para empreender grandes projetos de água durante as estações frias do inverno, a fim de melhorar a produtividade agrícola. Nesse período, as terras foram coletivizadas. Nos campos e nas cidades, milhões de pessoas foram distribuídas à força de áreas produtivas para áreas menos produtivas. O plano era crescer a todo custo. No entanto, o plano falhou, causando um colapso econômico e a morte de 15 a 55 milhões de chineses, no período que ficou conhecido como a Grande Fome Chinesa. Os chineses morreram pela fome, trabalho forçado e torturas. Os camponeses que eram pegos escondendo comida eram punidos e vistos como sendo contra a revolução. O fracasso do plano foi atribuído à sabotagem e a desastres climáticos. Nos anos seguintes, após os fracassos do Grande Salto Adiante e com sua popularidade baixa, Mao Tse-tung iniciou a Revolução Cultural, que promovia perseguições e punições contra aqueles que o governo acreditava serem os culpados pelo fracasso do Grande Salto Adiante. A perseguição foi especialmente contra intelectuais e professores universitários. Esse plano foi outro que acabou causando mais mortes pela violência e novamente paralisando a economia chinesa. A morte do grande líder comunista Mao Tse-tung, que ocorreu em 1976. 2 anos depois, em 1978, Deng Xiaoping assumiu o poder como secretário-geral do partido, dando início a uma série de reformas para a abertura do partido e do país. Foi a partir de 1980 que a China começou a trabalhar para abrir seus mercados para o mundo exterior e diminuir a desigualdade. Antes das reformas econômicas e da liberação do comércio,
a China mantinha políticas que mantinham a economia muito pobre, estagnada, controlada centralmente, muito ineficiente e relativamente isolada da economia global. A China lançou várias reformas econômicas. O governo central iniciou incentivos de preço e propriedade para os agricultores, o que lhes permitiu vender uma parte de suas colheitas no mercado livre. Além disso, o governo estabeleceu 4 zonas econômicas especiais ao longo da costa com o objetivo de atrair investimentos estrangeiros, impulsionar as exportações e importar produtos de alta tecnologia para a China. Reformas adicionais que se seguiram em etapas, buscaram descentralizar a formulação de políticas econômicas em vários setores, especialmente o comércio. O controle econômico de várias empresas foi dado aos governos provinciais e locais, que geralmente eram autorizados a operar e competir com base nos princípios do livre mercado, e não sobre a direção e orientação do planejamento estatal. Além disso, os cidadãos foram incentivados a iniciar seus próprios negócios. Regiões e cidades costeiras adicionais foram designadas como cidades abertas e zonas de desenvolvimento, o que lhes permitiu experimentar reformas de livre mercado e oferecer incentivos fiscais e comerciais para atrair investimentos estrangeiros. Os controles estaduais de preços de uma ampla gama de produtos foram gradualmente eliminados. A liberalização do comércio também foi uma chave importante para o sucesso econômico da China. A remoção de barreiras comerciais encorajou uma maior concorrência e atraiu fluxos de IDE, investimento direto externo. Os economistas geralmente atribuem grande parte do rápido crescimento econômico da China a 2 fatores principais: investimento de capital em grande escala, financiado por grandes poupanças domésticas e investimentos estrangeiros, e rápido crescimento da produtividade. Esses 2 fatores parecem ter caminhado juntos. Afinal, quem não gostaria de investir num país de economia crescente com um mercado de mais de 1 bilhão de pessoas? Existem uma série de vantagens que a economia chinesa oferece, sendo um dos motivos pelo qual a economia do país vem crescendo. Por exemplo, mão de obra barata e abundante, baixos impostos, abundância em matérias-primas, amplo mercado consumidor e facilidade na exportação da produção. As reformas econômicas e a liberalização do comércio e do investimento ajudaram a transformar a China em uma grande potência comercial. As exportações de mercadorias chinesas aumentaram de 14 bilhões de dólares em 1979 para 2,5 trilhões de dólares em 2018, enquanto as importações de mercadorias cresceram de 18 bilhões de dólares para 2,1 trilhões de dólares. Os chineses têm uma balança comercial favorável. Isso significa que eles conseguem exportar bem mais do que importam, mantendo um superávit na sua balança comercial. O governo chinês também investe muito em tecnologia. O projeto Made in China 2025 é um exemplo disso, uma iniciativa que se propõe a modernizar a capacidade industrial da China. Essa iniciativa tem como objetivo garantir a posição da China como uma potência global e industrial de alta tecnologia, como a robótica, aviação e veículos de novas energias, como carros elétricos e biogás. Os chineses nunca foram rigorosos se tratando de questões ambientais. O crescimento econômico gera um desgaste ambiental muito grande e por um longo período o governo chinês não se preocupou com as questões ambientais. Mas hoje é diferente. A China hoje é um dos países que mais aplica recursos financeiros e tecnológicos em prol das questões ambientais, buscando energias que sejam renováveis e limpas. Um exemplo disso é o Programa de Energia Solar Chinês, onde o governo tem investido pesadamente. Quem diria, não é mesmo? Passar de um exemplo negativo para um líder global em energias renováveis. Se tratando do futuro, o governo chinês tem investido na iniciativa Belt and Road, ou a Nova Rota da Seda, um gigantesco programa que visa criar rotas comerciais ligando a Ásia, África e a Europa. O presidente Xi Jinping deu impulso a bilhões de dólares em investimentos chineses para construir ferrovias, estradas, portos e usinas de energia. No entanto, o programa enfrenta algumas controvérsias. O risco da dívida está aumentando. O influxo de trabalhadores chineses tem gerado tensões com os moradores locais
e há preocupações sobre o domínio da China na região. Além disso, nem todos os projetos foram bem-sucedidos. É claro que a China continuará em evidência no cenário econômico mundial por muitos anos ainda, mas existe uma série de questões a se pensar se tratando disso. Os chineses contam com sua diferença ideológica que os diferem do mundo e problemas estruturais e políticos a serem resolvidos. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.